E hoje nós vamos conhecer mais uma história, a história de Rafael Valente. Ainda criança, ele viveu momentos de muita tristeza e dor. Foi criado com os seus avós. Os pais de nosso convidado eram portadores do vírus HIV. E quando a mãe faleceu, seu pai foi embora. Rafael também perdeu um irmão de uma forma trágica e nessa época vivia na casa de uma das tias. Ali era humilhado e apanhava constantemente. Mas um dia a vida de Rafael mudou e tudo se fez novo. Vamos conhecer mais um pouquinho da história do nosso convidado. Rafael, boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, muito obrigado. Bom te receber aqui, viu? Vamos contar um pouco da sua história. Você vem do Rio de Janeiro, mas mora em Belo Horizonte hoje e foi criado numa região considerada uma das mais violentas do Rio de Janeiro. Conta um pouco da sua história pra gente. Isso, eu fui criado pelos meus avós no Rio, numa comunidade conhecida como Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Ficamos lá até o ano de 2000, né? Bem violento aquela época, sempre foi muito violento, sempre foi muito sujeito à criminalidade, tantas outras coisas, né? E também é uma família de muita violência, né? Um ambiente muito violento por si só. Como que era esse ambiente? Dá mais detalhes dele. Morava com meu avô e com a minha avó, né? E, além dos meus irmãos também, eram eu e mais 3 irmãos. Por que você foi morar com seus avós? Quando eu me percebi como pessoa, eu já morava com eles. Então eu não tenho recordação de morar com os meus pais antes, entendeu? Então quando eu entendi, por exemplo, os meus 3 anos, 4 anos que eu lembro, eu já morava com os meus avós e não tinha contato com os meus pais, no contato mínimo com meu pai, porque os avós eram paternos, né? Então eu já me vi com eles numa situação em que meu avô era o chefe do lar, ele sempre foi muito machista, muito violento, a forma com que ele criou a gente foi uma forma muito violenta e eu cresci nesse ambiente. A minha avó, ela apaziguava, ela tentava, mas ela se sujeitava ao que meu avô dizia e fazia. Então eu cresci num contexto de muita violência. E a questão religião dentro da sua casa, Deus dentro da sua casa, como é que era? Interessante porque minha avó não era cristã, nem meu avô muito menos, mas ela obrigou a gente a fazer catequese, né? Então ela matriculou eu e minhas 2 irmãs fugiram, não quiseram fazer, mas eu fiz, né? Eu fiz, né? Então o cristianismo começou a partir da fé católica lá em casa. Dessa catequese. Isso. A minha avó não tinha, talvez ela tivesse um contato maior com o espiritismo, porque eu percebo algumas vezes em que eu saía com ela, mas a fé que começou a despertar em mim foi a partir dessa fé católica. Você tinha quantos anos? Nisso eu tinha 5 anos, 6 anos, 5, 6 anos. Foi quando ela te levou. Foi quando ela me levou, né? Eu sempre ia à missa com as minhas irmãs, lá de casa, do apartamento, eu conseguia ver a igreja que a gente frequentava. Agora você disse que você tem 2 irmãs. Tenho 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãs e eu tinha um irmão. Esse irmão você não tem mais? Não tenho mais. Vamos contar um pouquinho da história dele. O que aconteceu com ele? Bem, quando os meus pais foram buscar a gente na casa dos meus avós, disposto a que a gente morasse com eles, eu e minhas 2 irmãs decidimos ir. O meu irmão não quis ir e foi morar com a mãe do meu avô, a bisavó dele. E, num fato, em algum momento, ele furtou um dinheiro dessa avó, dessa mãe do avô dele. E o meu avô foi lá para corrigi-lo, sempre com muita violência. E aí agrediu ele e mandou que ele fosse buscar o dinheiro. Que tipo de agressão ele sofreu? Nesse dia eu me recordo que eu tinha ido comprar alguma coisa para uma tia minha e quando voltei meu irmão não estava mais lá. Mas aí eu consegui ver uma tábua com pregos na ponta em que meu avô foi furando a mão dele com os pregos. E aí, porque ele tinha furtado o dinheiro da sua bisavó. Da bisavó. Seu pai pregou a mão dele com pregos? O meu avô. O seu avô? O meu avô. Pregou a mão dele Sim. com pregos como castigo pelo dinheiro que ele furtou? Sim. Fez furos e aí ele fugiu. Na verdade, não fugiu a priori. Ele saiu de casa na intenção de supostamente buscar o dinheiro, que foi assim que meu avô disse, vai e traga o dinheiro da sua avó. Agora ele pegou esse dinheiro com que finalidade, você sabe?
Eu Ele acredito. estava envolvido com droga, alguma coisa Não, assim? eu e meu irmão já era muito parceiro, né? Ele era muito real comigo. A gente foi criado num ambiente tanto quanto sujeito a essa situação, mas não tinha envolvimento. Só que ele sempre foi mais para frente, os amigos eram um tanto quanto envolvidos e eu sempre fui mais o bobão, né? Então ele não tinha envolvimento, mas a partir do momento em que ele é agredido, em que ele tem que buscar para pegar, vou sair para pegar esse dinheiro e trazer de volta, ele encontra repouso na casa desses amigos, para não voltar mais, mas para se manter, aí é onde começa a surgir o envolvimento dele com o crime, vamos dizer assim. E que envolvimento foi esse? Que tipo de crime? Foi tudo muito rápido, uma distância de 3 meses entre a agressão e o falecimento do meu irmão. Ele tinha quantos anos na época? Meu irmão, ele tinha 15 e eu tinha 12 e completaria 13 anos, se eu não me engano. Bom, continuando essa linha de raciocínio, esse envolvimento dele acabou trazendo consequência trágica para a vida dele e para a família, naturalmente. Sim, sim, ele foi morto, ele foi morar numa comunidade que ficava perto do bairro onde eu morei. E lá ele teve que começar a traficar para se manter, como se fosse uma regra das comunidades. E numa dessas, a polícia foi, invadiu o morro e ele foi morto pela polícia. Foi morto por um tiro de fuzil 762 na cabeça. Foi um só. Mas ele foi alvejado por que razão? Ele enfrentou a polícia? Com certeza, numa troca de tiros, com certeza. A gente ouviu histórias de que ele tinha levado um tiro no pé e aí ele caiu, de onde ele estava disposto a fugir e pular um muro. Levou um tiro no pé e caiu, e depois levou um de misericórdia. Né? Se assim pode Se ser assim chamado, pode ser né? chamado. Se é que existe o chamado tiro Lá de no Rio, lá no misericórdia. Rio é conhecido assim. Bom, e a partir daí? Como é que caminhou a vida de vocês? Como é que foi essa mudança? Que veio também uma mudança, na Sim. sua vida principalmente. Foi uma sequência, então eu perdi minha mãe em 2000, meu irmão em 2003 e o meu pai em Eu 2007. li ali no resumo da sua história na abertura que a sua mãe era portadora do vírus HIV. Sim. Ela e seu pai, os dois? Os dois. Mas ninguém sabia disso? Na verdade, nós ficamos sabendo, os filhos ficaram sabendo depois, a partir da morte da mãe, ou um pouco antes da morte. Mas o meu pai foi em quem se manifestou a AIDS, que são os sintomas. Manifestou em 99. Nós morávamos em Juiz de Fora. Lá se manifestou e voltamos para o Rio no final de 99. Mas meu pai ele deu início a um tratamento, né? E minha mãe não. Minha mãe se manifestou também a AIDS em 2000. Ela começou um tratamento, mas porque tinha filhos, morava eu e minha irmã do meio com ela, ela não manteve. Ela fugia do hospital, né? E aí ficou debilitada. Em 2000 mesmo ela volta para Juiz de Fora para se tratar com a família dela, porque a família dos pais são do Rio, da mãe de Minas. E ela falece aqui em Minas. Né? Em consequência do vírus. Em consequência do E vírus. seu pai, que caminho fez? O meu pai, ele viveu bastante, né? Visto que a doença se manifestou em 99, ele viveu até 2007, até o final de 2007. Ali eu tinha 4 meses de convertido, né? E ele viveu, assim, foi tenso, porque ele perdeu os movimentos. E vocês ficaram sabendo como é que eles se contaminaram com o vírus? Não. O meu pai, ele era estivador. Ele trabalha bem na parte central do Rio, que é no Porto. Então é uma região de muita prostituição. Eu não consigo te falar quem passou para quem. Eu suponho que tenha sido meu pai pelo estilo de vida. Quem infectou a sua mãe? Pelo estilo de vida, né? Mas tanto meu pai quanto minha mãe, muito mais minha mãe, ela não viveu mais porque ela não buscou um tratamento ou não se manteve no tratamento. Bom, vamos falar um pouco da sua história no tempo que ainda temos. Como é que chegou e quando foi que chegou essa virada de chave na sua vida? Bem, eu venho de uma formação católica, né? E um dia eu decidi ler a Bíblia em casa e eu li uns textos que me trouxeram um conflito pessoal. Eu falei, eu não vou frequentar mais. E nesse exato momento que eu falei que não ia frequentar mais, surgiu um amigo meu que disse que tinha ido num tal de encontro com Deus, que tinha excluído as músicas que eu passei para ele. Ele apareceu, começou a pregar para mim. E eu tinha muitas indagações, muitas questões e muitas marcas. E aí eu decidi ir lá enfrentar o pastor dele e perguntar tudo que eu tinha para perguntar. E quando eu cheguei lá, ele estava lendo Coríntios, disse que, ainda que fosse tentar me explicar, o homem que não é espiritual não consegue entender. E aí eu entendi ali que, opa, não vai adiantar eu perguntar se eu não consigo entender.
Que idade você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 18 anos. Sim. Tava no ensino, acabando o ensino médio. E a partir daí? Aí, a partir daí, eu lembro que isso foi no dia 14 de abril de 2007, eu fiquei. Eu fui eu fui num sábado, num domingo, e fui indo, e eu fui vendo que existia um chamado, fui percebendo uma disposição. Falei, talvez Deus queira fazer algo através da minha vida. E eu comecei a contar as experiências que eu tinha de vida, porque não tinha conhecimento do Evangelho ainda. E comecei a perceber que isso conduzia pessoas até o desejo de conhecerem mais de Cristo. Eu percebi a aptidão para exercer o pastoreio e partilhar a palavra e tantas demais coisas. Hoje você mora em Belo Horizonte. O que é que te trouxe para Belo Horizonte? Bem, quando eu saí do Rio, eu fui estudar, fazer faculdade em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora eu conheci minha esposa, mas ainda namorando com ela, mudei para BH. Mudei a princípio para fazer um seminário aqui, eu fiz carisma aqui. E mudei também porque Juiz de Fora não era um lugar que eu queria ficar. E estudei aqui. E como minha esposa, na época, quando o namorado não queria voltar, não queria ir para o Rio, e eu não queria Juiz de Fora, a gente decidiu casar e morar aqui em BH mesmo. Então nós moramos aqui eu sou pastor na Lagoinha Savassi, junto com o pastor Flavinho e mais irmãos. E a gente mora aqui perto também, no bairro. Bom, você falou anteriormente que acreditava que Deus tinha um chamado para você. Vamos entender, inclusive, traduzir o que significa esse chamado, embora eu saiba que o que você está contando agora, sendo um dos pastores da igreja, nesse trabalho da Lagoinha Savassi, o chamado está aí. Mas quando foi que, de fato, você identificou que era isso que você iria fazer, era isso que Deus queria que você fizesse? Nos meus primeiros contatos com o estudo teológico. Então, eu comecei a estudar teologia em 2008, eu converti em 2007, em 2008 comecei a estudar, e eu comecei a perceber que era uma área em que, além de eu me sentir direcionado por Deus, eu percebi uma vocação. Embora falar em público ou lidar com pessoas fosse uma dificuldade inicial por ser um cara muito introspectivo, mas eu comecei a exercer, a partir de uma célula, comecei a exercer, a falar, a partilhar a palavra, e comecei a perceber a aptidão para isso, chamada vocação. Aí você mergulhou mais fundo. Mergulhei, e aí eu continuo estudando teologia até hoje e continuo também praticando o que a gente estuda. Para a gente finalizar, sua família hoje, como é que está a sua família? Eu tenho duas irmãs, né? Elas moram em Juiz de Fora, as duas irmãs, e eu moro aqui, em Belo Horizonte. Eu tenho ainda o meu avô que me criou, ainda tenho tenho contato com os meus tios, tenho contato com todos eles. Foi um processo muito bom de... Experiência no Evangelho, eles tiveram também? Eu digo que sim, no contato comigo. Eu digo que eles têm, todas as vezes que têm contato comigo, por exemplo, eu casei agora no início do ano, e aí eu trouxe uma tia minha, filha dessa avó que me criou, que não é cristã, e ela ficou extremamente comovida com tudo que ela viu no meu casamento, na minha vida, na minha esposa. Que bacana. Aconteceu com você aquilo que a palavra diz. Uma nova criatura. Sim. Criado novamente. Sim. A partir desse encontro, dessa experiência real com Deus. Rafael, obrigado por ter vindo ao programa. Continue aí comigo. Foi bom conhecer sua história. Bom. Viu? Deus continue te abençoando. Amém. Nós vamos orar agora, e se você puder e quiser, eu te convido para que coloque a sua mão junto da minha. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso não tem nada de místico, tá bom? É apenas um toque de fé. Se você não puder se levantar de onde você está, ou mesmo podendo e não quiser, não tem que colocar a sua mão junto à minha. Mas se você quiser fazer isso, e muitas pessoas me dão notícia quando encontram comigo, olha, quando o senhor ora, eu boto a minha mãozinha lá. Isso é bom, mas não vai mudar o resultado da nossa oração. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado pela vida do Rafael, obrigado pela história dele, obrigado pelo testemunho de vida. E oro também, meu Deus, por estas pessoas que se unem a mim em oração. A tua palavra diz que quando duas ou mais pessoas estão reunidas, ali o Senhor está. Por essa razão eu creio que o Senhor está conosco, aqui nesse estúdio e onde essa pessoa está.
E a tua palavra diz também que quando duas pessoas concordam acerca de alguma coisa aqui na terra, isso é feito no céu. E nós estamos agora em concordância, Senhor. Eu concordo que essa pessoa seja abençoada. E ela concorda que quer ser abençoada. Por isso eu te peço, vá ao encontro de cada um agora, onde quer que estejam. E seja o problema que for, eu oro para que o Senhor possa alcançá-las e abençoá-las, trazendo a resposta à oração que elas estão fazendo agora. Traz o milagre que algumas precisam. E principalmente, fala aos corações de cada uma delas e que elas possam receber do Senhor a bênção que o Senhor reservou a elas nesta noite. No nome de Jesus oramos, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada e que possamos nos encontrar no nosso próximo programa. E sempre de segunda, quarta, às segundas, quarta e sexta, às 22h30, eu estou chegando aí no seu ambiente. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.